Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Uma oração que o apóstolo Paulo fazia pelos crentes de Éfeso. Efésios 3, 14 a 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Apóstolo Paulo começa dizendo que se coloca de joelhos perante Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, para orar pelos crentes de Éfeso. Por causa disso, por causa de quê? Por causa das coisas que ele menciona anteriormente, aqui no início do capítulo 3. Paulo fala que antes a salvação era um mistério para os gentios, mas que Deus entregou a ele o ministério de anunciar a eles, aos não-judeus, que ainda não eram cristãos, esse mistério que antes estava oculto aos gentios. Que mistério era esse? Jesus Cristo salva, né? Então ele anunciou, e entre todos esses que ele anunciou, os habitantes ali da cidade de Éfeso. E aqueles crentes, eles creram em Jesus Cristo, se tornaram crentes em Jesus Cristo, e o que antes estava oculto não era mais nada oculto para eles. Eles passaram a conhecer e compreender o amor de Deus em Jesus Cristo, né? E o apóstolo Paulo diz no versículo 10 que essa é a sabedoria que Deus está usando por meio da igreja, para que todos conheçam o Evangelho, né? E dessa maneira Deus é glorificado por meio da igreja, a igreja vivendo em amor e anunciando a salvação em Jesus Cristo, que antes estava oculta aos homens, né? Cada um que a gente prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo passa a conhecer algo que antes lhe estava desconhecido, antes lhe estava oculto. Nós temos, então, essa tarefa de levar o Evangelho a cada pessoa. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, por causa disso eu me ponho de joelhos a orar a Deus por vocês, porque vocês conheceram a Cristo, porque vocês agora, como igreja, têm essa tarefa de glorificar a Deus. Eu me ponho de joelho por vocês. E olha o que ele diz aqui no versículo 16.
para que eles fossem corroborados, Paulo orava por isso, para que os crentes de Éfeso fossem corroborados com o poder do Espírito Santo no seu homem interior, né, no seu espírito, na sua alma. O que é corroborado? É fortalecido. Né? Então, Paulo orava para que os crentes de Éfeso fossem fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para que não só eles nunca se desviassem do Evangelho, mas para que eles continuassem fortalecidos pelo Espírito Santo, cumprindo a missão que eles receberam de glorificar a Deus, testemunhar de Cristo, né? Então, precisavam ser fortalecidos. E Paulo dizia que esse fortalecimento do Espírito Santo vem de quando Cristo habita em nós plenamente, totalmente. Ele não está falando aqui do aspecto da salvação. Ele está falando aqui do aspecto da submissão a Cristo. Quando nós somos realmente submissos a Cristo, o Espírito Santo pode nos fortalecer. Olha aí a continuação do versículo 17. Estando arraigados e fundados em amor. O que é arraigado? Enraizado, né? A ideia aqui é da árvore que está firme e se alimentando por causa das raízes. E ele usa uma outra ideia também. Fundados é a ideia da fundação, do alicerce de uma obra. E em que ele quer que o crente, né, esteja enraizado e fundado? Em amor. Olha aqui o que diz, olha. Versículo 18. Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo. Paulo orava para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo. Como? Sendo submissos a Cristo. Para quê? Para que eles pudessem conhecer o amor de Cristo. Conhecer aqui é no sentido de experimentar, não é só de ouvir falar, um entendimento intelectual meramente, não. Aqui o conhecer, a palavra que está no original grego, é no sentido de experimentar, vivenciar o amor de Deus. Então, o crente, quando ele está realmente submisso a Cristo, o Espírito Santo lhe fortalece e lhe faz viver. A sua vida é fundada, é enraizada no amor de Deus. Ele experimenta, ele conhece por experimentar o amor de Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Paulo orava para que isso fosse realidade na vida dos crentes de Éfeso. Meus irmãos, quando isso é realidade na nossa igreja, qual é o resultado? Vejam aí o versículo 21. Como é que Paulo termina a oração dele? A esse seja glória na igreja por Jesus em todas as... A igreja de Cristo, os crentes de Cristo precisam viver sempre assim, para que a igreja glorifique a Deus, para que a igreja leve Jesus Cristo a todas as gerações. Então, Paulo orava para que os crentes de Éfeso vivessem assim, submissos a Cristo, para que o Espírito Santo realmente atuasse em seus corações e eles pudessem experimentar de maneira real, de maneira profunda, em todos os instantes, o amor de Deus. E aí, a igreja de Cristo, quando nós vivemos assim, a igreja de Cristo glorifica a Jesus,
porque nós estamos dando genuíno testemunho de Cristo, e as pessoas estão vendo o amor de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 13, que eles seriam conhecidos como seus discípulos se tivessem amor uns pelos outros, né? É óbvio que é natural, quando nós realmente experimentamos o amor de Deus em todas as dimensões de nossa vida, é óbvio que naturalmente nós dividimos o amor de Deus com as outras pessoas. E aí as pessoas veem que realmente somos discípulos de Cristo e dão atenção, ouvem o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que Paulo estava orando por aqueles crentes, orando para que eles fossem continuamente fortalecidos, continuamente submissos a Cristo, continuamente experimentando, vivendo o amor de Deus, para que na igreja Deus fosse de fato glorificado. Nós estamos orando dessa maneira pelos nossos irmãos. É tão bom, nós oramos pelos irmãos quando eles estão doentes, nós oramos pelos nossos irmãos quando estão com algum problema, alguma dificuldade, mas nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo também, orar sempre pelo fortalecimento dos nossos irmãos, o fortalecimento em submissão a Cristo, para que possam realmente viver vidas de amor e de testemunho, né? Vamos orar para que nossos irmãos sejam sempre corroborados, fortalecidos, né? Amém.